Posso dizer que esse é o terceiro episódio do podcast, mesmo depois de um ano. Oi, eu sou a Tami, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E sim, eu dei uma desaparecida, mas agora eu voltei e trouxe aí mais um episódio do nosso podcast. Se eu não me engano, é o terceiro episódio e ele vai ser um pouquinho diferente dos últimos. Normalmente eu tirava um dia na semana para encher vocês de informação, mas dessa vez eu tô pensando em gravar um pouquinho cada dia. Então, hoje é terça-feira, dia. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Peraí, não tá aparecendo. Peraí. Dia 29 de julho. Eu deveria ter começado ontem, mas ontem foi, assim, primeiro dia de aula, depois de férias das crianças. Então, eu não tive uma rotina aí muito produtiva. Eu resolvi descansar um pouquinho, tirei um tempinho para ver uma série de manhã, enquanto eles estavam na escola. Mas não foi porque eu descansei que eu deixei de fazer as coisas que eu precisava fazer. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu preciso para essa semana e quais são os meus projetos, e vocês vão acompanhando ao decorrer dela o que eu consegui e o que eu não consegui. Então, vamos lá. Muitas coisas mudaram, tá? No último podcast eu falei que ia começar a fazer tricô e eu comecei, tá? Mas eu não comecei exatamente naquele período. Eu comecei há uns 3 meses atrás. E eu já fiz um gorro de tricô, eu comecei a fazer um casaco com meu marido e desisti. Eu comecei a fazer também uma cachecolzinho, aquele Sophie Scarf, mas também eu desisti. Não porque eu não queira fazer em tricô, mas é porque eu tive ideias para fazer em crochê, o casaco do meu marido. Mas enfim, eu tô fazendo tricô, mas no momento não estou com nenhuma peça de tricô na agulha. E eu estou bordando. Pois é, no início do ano eu comecei o bordado livre. Na verdade, ano passado eu comecei o contenido, não gostei muito. E esse ano meu marido começou o bordado livre e eu comecei junto com ele. E eu estou com algumas encomendas de bordados. Então a única era a minha marca de crochê infantil, ainda trabalho com crochê infantil, mas o foco agora é em bordados. E eu tô com 4 bordados para entregar, 3 já estão prontos, esses aqui. A câmera eu estou usando a frontal, então eu não sei se vocês vão conseguir ler, mas esse aqui é para uma médica, uma fisioterapeuta, e ela trabalha com fisioterapia para gestante, né, pilates para gestante. E o outro que eu estou fazendo também é para uma fotógrafa, esse aqui é o logo dela, Guria. Depois, quando eu estiver pronto, aqui falta fazer o acabamento do bastidor e tal, aí eu vou mostrar direitinho para vocês com a câmera de trás. E esse aqui também. Esse aqui tá escrito não tá morto quem peleia. É uma frase, pelo que eu entendi, lista, né? Eu nunca tinha ouvido falar. Ela, a minha fotógrafa, encomendou esse também. E eu achei bem legal. Esse aqui vai ser no bastidor de 16 centímetros. Tá grandão assim, porque eu sempre corto tecido do mesmo tamanho. E o que eu estou produzindo agora, esse aqui. Acho que a saudade tá judiando, tia. Aí tem várias. Deixa eu chegar pertinho. Várias palavras, né? Pena que tá assim, gente. Se eu não gravar na câmera frontal, eu não consigo ver o que eu tô fazendo. Aí aqui tá Tchê, ela capaz, Bá, Tri. E aqui tem os elementos que eu preciso bordar. Então esse aqui eu comecei ontem, mas eu acho que eu vou dar uma pausa nele, porque eu quero muito fazer o lançamento de aula quarta-feira que vem. Eu ainda não vou contar por que tem que ser quarta-feira que vem, nem o que vai ser essa aula, porque provavelmente esse vídeo vai no ar no sábado ou no domingo, mas quarta-feira que vem eu quero fazer um lançamento de aula. Semana passada eu lancei o casaco Estrela, eu vou deixar aqui, ó, a fotinha deles para vocês. É um casaco infantil que eu fiz para o aniversário do meu sobrinho, e tamanho 2 anos. Eu ensino vocês a fazerem lá, vou deixar também o link da aula aqui embaixo, para quem quiser. É um casaco muito legal, as alunas já estão gostando, já estão fazendo. E eu quero lançar um outro projeto de quadradinhos também. E o quadradinho que eu estou fazendo é esse aqui.
e vão ser cerca de 60, ou com a ideia que eu tive hoje de manhã, cerca de uns 58 quadradinhos. Mas no momento eu tenho 15. Tenho 15. E eu estou utilizando uma misturinha de fios. Peraí, gente, eu vou colocar vocês no. Ah, já tá. Aqui tô recebendo notificação. Aí tava com medo de começar a vibrar o telefone. Mas eu tô fazendo ele com uma misturinha de fios que eu tinha aqui em casa. Restinho, sabe, que a gente tá guardando? Então eu tô utilizando no amarelo o Cleia duplo. Então vai dar e vai sobrar tranquilamente. Estou utilizando o. Tem agulha presa nele já. Fiore. Esse aqui é da Euroroma. Fiore. Gente, eu tô apaixonada nesse fio. E eu tô apaixonada no preço desse fio. Acho que meu marido pagou, ele me deu de Natal, ele e minha sogra. Foi R$6,90 esse novelo. E o fio é muito bom, muito bom. E eu gostei muito. Se eu soubesse que era tão bom assim, eu estaria fazendo tudo nele. Tudo nele. Ou então, tudo no Claedu. E o terceiro fio que eu tô utilizando é o que sobrou do vestido Cruella. Vou deixar a foto do vestido Cruella aqui também, se vocês não acompanharam lá no Instagram, né? Porque eu não postei aqui pra vocês. Ano passado eu participei de um desafio da Fischer Fios. E o desafio era criar uma peça com um square. E era um square específico. Então todas as pessoas tinham que fazer com esse square. E eu criei o vestido Cruella, inspirado na personagem Cruella por conta das cores, mas também toda a sua reviravolta de vida, né? Que ela descobre quem ela é, que ela vai se tornar, enfim. Eu gosto bastante desse vestido. Eu ainda não tive a oportunidade de usar ele, tu acredita? Eu fiz ele no ano passado, no verão, em dezembro, e eu não usei ele durante o verão porque eu simplesmente não saí. Assim, não saí para nenhum lugar que eu achei digno de usar o vestido. Mas esse ano, no verão, eu vou usar. Eu vou usar, vou tirar foto, vou postar para vocês que eu tô usando o vestido. Então, esse aqui é o Flora, da Fischer, que sobrou. Se não me engano, é a cor Alpes. Relaxem. Eu tenho mais uns 2 ou 3 novelos fechados, porque eu comprei um monte, achando que eu ia usar, e eu não usei. E eu queria utilizar, na verdade, branco, mas eu não tinha branco, então eu tô usando ele. Ele parece um tom natural, sabe? Mas ele puxa mais pro uma cinzentada, como se ele fosse um natural com um pigmentozinho de cinza. Ó, não, porque o regular também não ajuda muito. Mas é isso. Então eu tô utilizando essas 3 cores para fazer quadradinhos. E os quadradinhos, eles têm aí, mais ou menos, que ser a quantidade de 58, 60, e eu preciso correr com isso, então eu vou deixar um pouquinho bordado de lado para poder me concentrar nesses quadradinhos. Outra coisa que eu preciso fazer também, que eu já comprei fio, eu comprei até o Cleia duplo branco, porque eu sou apaixonada no Cleia duplo, gente. Apaixonada. Depois que a Cico lançou o Cleia, eu só quero usar Cleia. Então, assim, eu acho que eu vou ser um pouco repetitiva, talvez, das minhas receitas de verão, porque eu quero usar Cleia. Não vejo, é uma cartela incrível, é um fio delicioso. Então, eu já comprei o Cleia duplo. Vai ser um romper de bebê. Quem me acompanha na Uni sabe que eu faço alguns rompers de bebê. Romper é aquela jardineirazinha, né? E eu tô com uma encomenda muito especial de uma colega minha de infância, sabe? Que perdeu o bebê no ano passado e ela engravidou de novo e ela pediu um romper com o arco-íris, né, para usar na chegada do seu baby arco-íris. Então, gente, eu amo peças que contam histórias, peças que têm significado, que são assim especiais para as pessoas. E eu estou muito empolgada por estar fazendo esse romper para ela, por estar participando de alguma forma com um momento tão lindo que vai ser o nascimento do bebê dela. E vou fazer com muito carinho, por isso que eu escolhi o melhor fio. E eu tô pensando em gravar aula também, porque eu tenho uma certa dificuldade em fazer peças mais de uma vez.
eu gosto de fazer peças diferentes, mas sempre que eu recebo uma encomenda que eu preciso estar produzindo aquela peça novamente, depois eu fico meio perdida porque eu penso, o que eu fiz naquela época? O que foi que eu fiz? E falando no que eu fiz, deixa eu mostrar pra vocês a minha prima de Leia. Sério, gente, o nome dela é Leia Organa. E a primeira roupinha que ela usou na vida dela, assim que ela saiu da maternidade, né? Não saí da maternidade, mas assim que ela, a primeira roupinha do primeiro dia, foi essa roupinha de crochê que eu fiz da Princesa Leia pra ela. Ai, gente, sério. É uma peça que eu não gravei. Uma peça que se eu tiver que fazer de novo, eu vou ter que ficar pensando o que eu fiz. Então, por isso eu tô pensando já em gravar, pelo menos, se eu não for lançar aula, ter pra mim, pra eu saber o que eu fiz, mas é possível que eu lance aula, como eu lancei do Casaco Estrela, tô criando lá na Comune uma areazinha baby, porque vocês sabem que eu sou apaixonada nessa coisinha de bebê. Então, por hoje, é isso. Eu vou me concentrar agora nos quadradinhos, vou tomar um café, tô metendo o dedo toda hora aí, né? São 8h18 da manhã. Eu aproveitei para lavar o cabelo, para ver que tá com vocês mais limpa, porque meu cabelo tava o caos. Tava o caos. Sabe quando tu tenta lavar e não consegue? Tava assim, porque tá muito frio aqui, tá muito frio aqui. Pra lavar de tarde não tá dando. Então eu falei, vou lavar cedo. Aí, agora eu vou sentar ali, sentar nada. Eu vou fazer um café. Tô precisando de um café. E vou fazer quadradinho. E aí, depois eu mostro aqui pra vocês com a câmera traseira um pouquinho. Talvez eu não consiga vir falando de novo, porque os momentos que eu tenho pra falar são esses na parte da manhã, que as crianças estão na escola. Fica muito mais fácil de sentar e vir aqui falar com vocês. E também à noite, quando eles estão dormindo e meu marido está na faculdade. Porém, essa semana eu não comecei a faculdade ainda, então de noite eu não vou conseguir gravar. E é isso. Também estou aproveitando para testar meu microfone novo. Vamos ver como que ele está se saindo nesse vídeo. 12 minutos de introdução. Terça-feira. Bora que a gente vai conversar mais ainda essa semana. Bom dia! Hoje é quarta, dia 30, e hoje eu trouxe um cafezinho. Então, pega seu cafezinho. Tá frio pra caramba aqui hoje. Deve estar uns 8 graus por aí. Que a temperatura mínima hoje é 6. Ontem eu esqueci de falar com vocês da minha manta. Tem um vídeo aqui no perfil onde eu falo sobre a manta e eu explico esse projeto entre pontos e contras que a manta faz parte. E eu vou lançar um outro vídeo aqui de atualização que eu tinha falado que ia fazer e não fiz. Mas foi porque eu precisei parar com a manta por um tempo. E no vídeo eu vou explicar melhor. Mas a minha meta por dia é fazer 5 carreiras da manta, que está bem atrasada, para sexta-feira eu poder fazer uma atualização lá pro Instagram. Então, eu falhei ontem, eu fiz uma carreira e meia, a manta tá assim, ó, tá pequenininha ainda, ó. Pequenininha assim, porque assim, ela tem uns 2 metros. Então, eu parei aqui ontem, fiz só essa carreira marrom e essa cinza. Então, hoje eu preciso fazer o quê? Fazer a manta. As 5 carreiras de hoje e também as 3h30 de ontem. Bom, aqui hoje tem episódio novo de Verão que Mudou Minha Vida. Eu vou sentar daqui a pouquinho ali e vou crochetar. Eu foquei nos quadradinhos ontem, não consegui mostrar pra vocês, mas
Olha a minha cestinha de quadradinhos. Eu fiz... Vamos contar? Eu acho que foi 12, mas vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu fiz mais que 12. 13, 14. Eu fiz 15. Fiz 15 quadradinhas, então isso me deixa com 30, já que eu já tinha 15 ontem, então tô na metade. E eu também já fiz 4 miolinhos, ó, para facilitar o trabalho de hoje. A meta também é 5 por dia, mas como eu quero finalizar essa blusa o mais rápido possível, eu acabei falando que é uma blusa, né? Oh, Deus. Enfim, eu acabei resolvendo que eu vou lançar na quarta que vem. Então eu preciso fazer fotos no domingo, que é meu marido que tira foto. Então no domingo eu preciso fazer as fotos e precisa estar pronto antes de domingo, então. É isso. Ah, eu também ganhei um fio. Os meus amigos foram viajar lá pro Chile e trouxeram um fio do Chile pra mim, que é esse aqui, ó. Eu vou deixar o Instagram do armarinho aqui embaixo. E esse aqui é o Queen. Ele é um fio de acrílico, mas ele é um acrílico premium, então, cara, ele é muito, muito macio, muito macio. E ele também é antialérgico, o que é ótimo, porque não é que eu tenha alergia a acrílico, mas é sempre bom ter uma peça antialérgica, né? Ele tem 100 metros e ele também tem é, 100 gramas e o peso dele é 4, peso médio. Eu tenho uma tabelinha que eu peguei no Pinterest. Se vocês quiserem, eu deixo aqui também na descrição o link dela. É de um site, de um blog, na verdade, que fizeram mais ou menos uma conversão de como seria esse fio aqui, né, no nosso famoso Tex. Mas eu já vi algumas crocheteiras dando dicas, né, tricoteiras principalmente, dando dicas de você enrolar essa meada, né, esse fio, na régua e ver quantos... Esqueci agora a palavra. Mas enfim, quantas voltas dá, que aí ele entra em tal peso. Enfim, eu posso fazer um vídeo depois explicando melhor, mas ele vem com indicação de agulha de 8 a 6, né? De 6 a 8. Eu tô pensando no que eu vou fazer com ele. Eu tô com uma ideia de fazer também um projeto em quadradinhos, e acho que eu tô ficando meio que a doida dos quadradinhos, mas eu queria muito misturar ele com fio branco, porque assim, ele já é um fio colorido e meu café tá esfriando. Ele é um fio colorido. Então eu pensei em misturar ele com branco ou com preto, mas acho que com branco vai ficar melhor. Misturar ele com branco e fazer uma peça maior, né? Porque só tem um novelinho dele. Então, me indiquem fios que vocês acham que seja grosso assim, ó. Que eu posso usar aí com uma agulha 6, 8, e que tenha também uma maciez, né? Alguma coisa gostosa. Eu pensei no Sublime. Acho que é Sublime. Eu agora não lembro, vou tentar achar a foto, vou botar desse lado hoje, porque eu virei minha câmera de celular. O Sublime, esse aqui. Só que eu nunca testei, então eu não sei. Então, deem dicas aí de que fio eu posso utilizar, junto com esse daqui, e também de que tipo de peça, para eu fugir um pouco dos quadradinhos também. Por hoje é isso. Os outros dias costumam ser um pouquinho mais rápidos, né? Eu vou tentar gravar um pouquinho de eu crochetando, não sei. Tô um pouquinho cansada. Tô cansada. Fui dormir tarde ontem. Fui dormir 1h pouca da manhã, tá valendo. Muito bom isso. Enfim, bora começar o dia. Bom dia! Hoje é quarta-feira, tô sem microfone, tô fora do meu cenáriozinho branco, né? Por quê? Porque perdi a parte da minha manhã não fazendo nada.
Tava muito, muito frio aqui, sério. Tô com 2 calças, tô com 2 camisas. Eu tava enrolada na coberta porque eu não tava aguentando mexer a minha mão de tão frio que tá. E eu parei, né, agora pra poder gravar. E gravei um pouquinho da aula que eu vou lançar na quarta. Ainda falta pra gravar mais coisa, mas eu vou mostrar pra vocês aonde eu gravo. Não repare a bagunça. Aqui que eu gravo, no meu quarto, na minha cama. Aqui tá a minha cama, e aqui tá o quadradinho que eu tô fazendo, e aqui tá a cadeirinha das crianças e o meu ring light. Aqui tá a roupa que eu vou botar agora, que eu vou lá buscar eles na escola. E é isso. Meu cantinho de gravação, e ali tá a minha máquina. A máquina que era da minha avó, que eu não uso, porque eu quebrei a agulha. E é isso. Por hoje, gravações. Eu devia ter trazido o meu microfone. Eu tô indo lá no Sesc agora fazer uma oficina de bordado. E eu vou tentar gravar um pouquinho pra vocês de como vai ser. É isso. Botei pra vocês um pouquinho da oficina. O tema era frases de poetisas brasileiras. E eu e minha amiga escolhemos uma da Clarice Lispector. E a gente vai fazer uma eco bag. Vai ser todo sábado até o final de agosto. Tô indo pra casa agora. Já passei no mercado, já prendi o cabelo. E eu vou encerrar o vídeo por aqui. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.